Ao vivo. Opa, ao vivo. Boa tarde, amigos e amigas que acompanham as tradicionais lives do Direito UERN Natal, sempre em parceria com o Instituto Novo Eleitoral. E hoje nós nos encontramos com muita satisfação, com muito primor aqui, eu e o professor Carlos Sérgio, no live institucional do Direito UERN Natal, aqui no nosso YouTube, e também, não é, tendo convidado através das redes sociais da UERN e também pessoal nossa, evidentemente, para essa live diferenciada, essa live onde nós trouxemos, sem sombra de dúvidas, um dos maiores experts nessa temática, eu diria até no direito ambiental brasileiro, professor renomado, conhecidíssimos dos estudiosos dessa matéria, mas vocês sabem, né? Vocês que já estão acostumados com as nossas tradicionais lives, nesse projeto de extensão que eu tenho a honra de participar ao lado dele, professor Carlos Sérgio, nós que procuramos integrar através dessa live, no momento inicial dessa pandemia, mas com certeza um projeto de extensão que veio para ficar, a alegria que a gente tem de estar aqui com mais uma live e apresentando, né, para vocês esse grande, eu diria, me permita, guru total do direito ambiental brasileiro, os mais conhecidos, e vocês sabem, né, para a apresentação, sempre ele, com elegância, com estilo irreverente, uma coisa fantástica, diferenciada, né? O pessoal percebe, Valzinho, meu filho, é uma diferença muito grande, quando você passa a palavra para a elegância, para o primor, para as apresentações que esse grande professor Carlos Sérgio faz, e ele vai apresentar esse verdadeiro baluarte do direito ambiental brasileiro e a temática que, com certeza, vai agradar a todo mundo hoje. Boa tarde, meu amigo, grande professor Carlos Sérgio. Boa tarde, professor Erval. Nós estamos aqui recebendo com muita alegria o doutor Edson Milaré, que tem uma extensa atuação no direito ambiental. Diria que certamente é um dos pioneiros do direito ambiental no Brasil, um dos grandes estudiosos da temática, e isso é motivo de muita alegria para o nosso curso de Direito da UERN, doutor Edson, que tem sido reconhecido, nós temos recebido premiações, o nosso curso, que é um curso pequeno, é um curso que tem poucos anos, mas que é um curso que tem se destacado no Guia do Estudante. Nós temos 4 estrelas, nós temos 5 estrelas no Índice Aguilar Education, nós temos o selo da OAB Recomenda. Então, é um curso que nós temos professores dedicados, alunos interessados, estudiosos, e a temática do direito ambiental ela sempre vai ser relevante, e a gente quer trazer essa qualidade, né? Nós queremos permitir que os nossos discentes e que o público em geral, a sociedade norte-riograndense e brasileira que nos acompanha, possa ter essa oportunidade de escutar um pouco das lições do professor Edson Milaré, né? Que nós temos contato na graduação nos seus livros, e aqui nós estamos com o professor Edson Milaré para aprender um pouco com ele, né? Então, professor Edson Milaré, deixa eu fazer uma apresentação, porque pode ser que tenha alguém novo no direito que ainda não conheça, né? Então, mas vamos fazer a apresentação. O professor Edson Milaré, ele é sócio-gerente e consultor em Direito Ambiental de Milaré Advogados, em São Paulo, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, aposentado, doutor em Direito das Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito das Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, docente na área de Direito Ambiental nos cursos de especialização em Direito de Interesses Difusos e Coletivos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de São Paulo, coordenador emérito da Revista de Direito Ambiental, da editora Revista dos Tribunais de São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Instituto Direito por um Planeta Verde, presidente da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, presidente da Comissão de Juristas, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo com a finalidade de elaborar o anteprojeto do Código Ambiental Nacional, secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em 92 a 94,
coordenador das promotorias de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, tem diversos artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, é membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil e da União dos Advogados Brasileira da Advocacia Ambiental, né? Então, assim, é com muita alegria que nós recebemos aqui o doutor Edson Milaré, que também participou, inclusive, da elaboração de diversas leis, notadamente a Lei Federal 7.347 de 85, a conhecida a Lei da Ação Civil Pública, né? E então, me permita dizer, né, Carlos Sérgio, que você leu aí um currículo resumido dessa grande fera que a gente vai ter o prazer aqui na universidade de receber. Pois é, doutor Edson, então é com muita alegria que recebemos o senhor, que, como já foi falado aqui, é um dos pioneiros do direito ambiental no Brasil, o nosso curso de direito aqui. Esta é uma live dentro de um projeto de extensão chamado Lives Direito UERN Natal, ao lado do nosso querido amigo e professor da UERN também, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte e vice-presidente de integração da Associação dos Magistrados do Brasil, professor Erval Sampaio. Gostaria também de dizer que eu conheci pessoalmente o doutor Edson Milaré há 16 anos, quando eu ajudei a organizar um congresso de direito ambiental aqui no Rio Grande do Norte, e desde então eu acompanho mais de perto a sua produção acadêmica, que sempre tem utilizado nas nossas aulas e nos nossos escritos sobre direito ambiental. É um grande prazer para mim estarmos juntos mais uma vez em um evento. Então, professor Edson, o senhor tem a palavra para fazer sua introdução acerca do tema, que é a nova lei do licenciamento ambiental. Boa tarde, professor. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, doutor Erval Sampaio. Boa tarde a todos aqueles colegas, advogados, promotores, estudantes, enfim, a todos aqueles que participam deste evento conosco, ainda que neste ambiente diferenciado, né? Gostaria eu de estar aí, pelo menos, revendo esta maravilhosa cidade, né? Mas vamos lá, pelo menos a gente mata um pouco de saudade. O Carlos esteve durante um bom tempo também apartado aqui de um contato mais estreito conosco, nas suas andanças aí pelo mundo, aurindo ensinamentos cada vez mais sedimentados para o exercício da sua profissão. Enfim, tenho uma honra muito grande em estar aqui com vocês, ainda que de forma muito rápida, para discutirmos assim. Eu não diria nem que é fazer uma mini palestra, não é isso, é uma mini conversa, né? Eu fico, então, muito à vontade, e fiquei mais à vontade ainda quando correspondeu à foto que eu tenho aqui do evento, né, onde o doutor Erval aparece com um largo sorriso, e eu falei, como diz na gíria, né, o caipira, tem cara de gente boa, tem cara de gente boa. E agora pude observar a simpatia, a elegância, vamos dizer assim, do doutor Erval, e que eu disse, se é amigo de Carlos, é meu amigo. Muito obrigado, doutor Erval, por estar participando conosco. Muito obrigado, doutor Carlos, pela deferência que me concede. A honra é nossa, professor. Muito obrigado. Muito obrigado eu, viu? Em primeiro lugar, e quando eu falo, evidentemente que eu não estou pensando nos ilustres colegas, mas estou pensando assim naqueles estudantes que, porventura, estejam nos acompanhando, estudantes aí dessa querida Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, aos colegas da OAB, estagiários, enfim. Não estou pensando nos doutos, estou pensando nos estudantes. O nosso evento, a nossa live, saiu sob a epígrafe, a nova lei do licenciamento ambiental. Só para aqueles que não são da área, lembrar bem que nós não estamos a falar, evidentemente, ainda de uma lei de licenciamento ambiental, de uma lei geral do licenciamento ambiental, mas sim de um projeto de lei que busca, vamos dizer assim, trazer para o nosso ordenamento jurídico uma regulamentação eficiente e eficaz desse instituto de gestão ambiental tão importante que é o licenciamento ambiental. Então, para início desse bate-papo, a primeira pergunta que eu tomo a liberdade de fazer, repito,
aos iniciantes do direito, daqueles que estão dando os primeiros passos, por que licenciamento ambiental? Porque a necessidade ou a obrigatoriedade de se fazer um licenciamento ambiental toda vez que, de uma forma direta ou indireta, você, para implementar um empreendimento, uma atividade econômica que, vamos dizer assim, que tenha intromissão no meio ambiente, por que essa pessoa precisa de um licenciamento ambiental? A resposta pode parecer simples, mas vale a pena a gente amadurecer um pouco em cima dela. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, é muito clara quando, lá no seu artigo 2º, inciso 1º, diz o que vem a ser meio ambiente, em que ela pondera meio ambiente é um patrimônio público a ser necessariamente protegido para usufruto da coletividade. Vejam, 2 termos muito importantes. Meio ambiente é um patrimônio público. Segundo termo, a ser necessariamente protegido para uso da coletividade, para uso fruto da coletividade. Ora, se o meio ambiente é um patrimônio público, e eu não tenho dúvida que seja, né, e que deve ser usado para todos, não tenho dúvida que isto é verdade porque a própria Constituição Federal, como que abraçando essa postura da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, diz exatamente isso, ou seja, que todos têm direito ao meio ambiente, né, devidamente equilibrado, né, e é essa a razão porque ele deve ser protegido, porque ele deve ser amparado, não só para os viventes de hoje, como para as futuras gerações. Então, a pergunta que eu fiz e que eu ouso responder é o seguinte: ora, se tanto o legislador infraconstitucional quanto o legislador, o constituinte brasileiro, disseram que o meio ambiente é um bem que pertence a todos indistintamente e a ninguém em particular, não há um direito subjetivo ao usufruto do meio ambiente, senão através de uma, vamos dizer assim, liberação, entre aspas, ou de uma licença da sociedade. É por isso que eu costumo dizer que o licenciamento, na verdade, em última análise, é uma licença social. Por quê? Porque você vai interferir, ao começar a exercer uma atividade, num bem que não lhe pertence individualmente, mas que pertence a todos. E é por meio do guardião-mor do meio ambiente, ou seja, através do Estado, os seus 3 níveis de poder, é que se faz, então, a triagem da necessidade ou não de se conceder um aval para o exercício da atividade. E a licença, então, nada mais é do que um aval da sociedade para o exercício de uma atividade que interfira direta ou indiretamente no meio ambiente. Depois, eu gostaria de dizer, porque o tema é a nova lei do licenciamento ambiental. Imagino que os amigos estejam um pouco mais preocupados em discutir aquilo que seria a nova lei. Mas existem certas colocações, certos pontos muito importantes que ainda vigoram, né, em todo o país e que importa a gente discutir um pouco a respeito deles. Em primeiro lugar, lembrar para aqueles que não são da área ambiental, não militam nessa área, que em matéria de licenciamento ambiental há uma crítica de tudo que diga respeito a ele. Praticamente critica-se tudo no licenciamento ambiental. A insensatez desenvolvimentista, né? Querem fazer uma nova lei para flexibilizar as regras, para facilitar a instalação e operação de empreendimentos, muitas vezes agressivos ao meio ambiente, enfim. Dizem que o licenciamento, como é hoje colocado, ele é um instituto, vamos dizer assim, informado pela mais nefanda burocracia. Coloca-se, e quem diz isso foi a Confederação Nacional das Indústrias, num documento, vamos dizer assim,
que em paralelo também mereceu o aval do Banco Mundial, do BIRD, de que nós temos hoje a vigorar em matéria de licenciamento ambiental nos 3 níveis de poder cerca de 28.000 normas. Ou seja, uma verdadeira selva legislativa, né? Impossível, vamos dizer assim, de ser captada, vamos dizer assim, também, de ser entendida pelos operadores do direito, pelos técnicos que militam na gestão ambiental, pelos empreendedores, pelos servidores públicos, ou seja, é um número tão grande de normas que ninguém é capaz de aprender minimamente esse conjunto estarrecedor de regras vigentes. Também fala-se muito em contaminação ideológica, né? Que, por meio do licenciamento ambiental, na verdade, o que se faz muitas vezes é satisfazer a parcelas de grupos que querem ou não um licenciamento e que muitas vezes essa disputa é apropriada por partidos políticos e que nessa polarização de interesses tal acabam, vamos dizer assim, criando obstáculos a um desenvolvimento saudável, a um desenvolvimento sustentável, né? Enfim, eu queria dizer que o licenciamento ambiental vem sendo encarado por não poucos como um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Eu lembro bem, me perdoem, porque estamos aqui num ambiente extremamente tranquilo, de gente boa, como eu disse. Eu gosto, às vezes, de citar alguns exemplos que mostram muito bem essa situação. Eu me lembro que eu tenho, inclusive, um recorte de página inteira do jornal Estado de São Paulo, que fez a cobertura da concessão da licença ambiental para o Grupo Norte Energia, que hoje já explora a usina de Belo Monte. Eu lembro que, naquela oportunidade da concessão dessa licença para a construção de Belo Monte, o presidente Lula, participando do ato oficial dessa concessão, ele teria dito algumas coisas que ficaram muito gravadas para mim. Ele dizia: estou aqui fazendo a concessão desta licença, mas vocês sabem que, na verdade, muitos quiseram impedir este empreendimento que é para a sociedade brasileira da maior importância. E vocês devem lembrar, disse o ex-presidente, que o presidente do IBAMA, que concedeu a licença, acabou respondendo a uma ação de improbidade administrativa. Vocês devem saber também que, na transposição do Rio São Francisco, muitas vozes se levantaram contra. Parou-se o licenciamento ambiental da transposição do Rio São Francisco durante um certo período de tempo, porque, numa certa altura, lá um órgão ambiental, no caso, o Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico e Paisagístico, o IPHAN, teria, vamos dizer assim, encontrado uma peça semelhante a um martelo e que, por conta disso, dizendo que ali haveria um sítio de suposto valor arqueológico, histórico, cultural, que o licenciamento ambiental teria que ser paralisado. E foi paralisado durante um certo tempo e depois chegaram à conclusão que aquilo não tinha nada de bem com a qualificação de qualidade arqueológica, artística, ou científica ou cultural. E ele dizia mais. Agora há pouco, lembrando, eu estou dizendo isso só para mostrar o que eu estou falando, dizia ele, agora há pouco, lá em Osório, na construção de uma ponte sobre a BR-101, o IBAMA encontrou uma como é que chama? Não é sapo, como é que chama aquele sapo pequenininho? Uma perereca, uma perereca. Aqui nós chamamos de perereca, não sei como é que chama aí, não é, nem Carlos? Eu não sei como é que é. Chama perereca também. Chama perereca também? Muito bem. Bom, então,
teria encontrado uma perereca que seria uma perereca em extinção. Pararam a construção da ponte num local onde havia recorrentes acidentes, né, por conta de se examinar se ali era um local, vamos dizer assim, de ocorrência quase que exclusiva dessa perereca. Depois de 6 meses de estudo, chegaram à conclusão que a perereca que ali estava, ela existia a mancheias em toda aquela região. Em toda aquela região, não só naquela região, como em regiões de outros estados da federação. E o presidente de então dizia: precisamos erigir um monumento à perereca. Tudo isso eu estou chamando a atenção para dizer que mesmo vozes autorizadas vamos dizer assim, da área pública, muitas vezes consideram o licenciamento ambiental como um empecilho ao desenvolvimento. Eu estou querendo dizer isso para referendar aquilo que a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República disse há algum tempo atrás, que o licenciamento vamos dizer assim, muito contaminado pelas correntes ideológicas e realmente acaba, na situação em que se encontra, obstaculizando o desenvolvimento. É claro que eu estou só expondo as dificuldades do licenciamento no âmbito brasileiro. Não estou dizendo em absoluto que eu concorde com essas posições. Estou dizendo que o assunto é realmente desafiador, que nós estamos realmente precisando de um marco legal à altura desse instrumento de gestão que é o licenciamento ambiental. Em sequência, eu gostaria de fazer uma outra consideração muito importante, a meu ver, porque se você for ler na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quais são os instrumentos dessa política, entre os 13 instrumentos que lá estão arrolados, o artigo 9º, inciso 3, diz: a avaliação de impacto ambiental é um dos instrumentos. E o mesmo artigo, no inciso 4º, diz: o licenciamento ambiental de atividade que, vamos dizer assim, interfira em bens ambientais. Então, o legislador deu a entender que a avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental seriam 2 instrumentos específicos com identidades próprias, quando, na verdade, a meu ver, ambos estão devidamente imbricados. Você não pode falar no instrumento de licenciamento ambiental sem tiver um estudo de impacto ambiental que o anteceda como pressuposto, ou seja, sem uma avaliação de impacto ambiental, por meio dos chamados estudos ambientais, que serão, vamos dizer assim, indicados pelo órgão ambiental de acordo com o porte, a natureza da atividade, enfim, vamos dizer assim, de claro entendimento que avaliação de impacto ambiental e estudo de impacto ambiental são 2 instrumentos que se interpenetram e se satisfazem. Por que eu enfatizo isso? Enfatizo isso porque, em razão da exposição, nós temos que decidir, ou melhor, dividir em 2 etapas, fazendo uma chave, ou seja, o licenciamento ambiental se divide em 2 etapas. A primeira fase, que é a dos estudos ambientais, que vão amparar, que vão subsidiar tecnicamente se o empreendimento sob licenciamento, que é a segunda fase do licenciamento propriamente dito, se esse empreendimento pode receber a chamada aquiescência ou a licença social, o aval da sociedade. Por que eu enfatizo isso? Eu enfatizo isso porque, infelizmente, eu tenho participado de algumas aulas do curso aqui de pós-graduação da PUC, e numa dessas últimas, eu me lembro como se fosse hoje, foi objeto de muita brincadeira, mas isso, às vezes, é a expressão da realidade. Eu teria perguntado quem é o senhor do licenciamento? Porque fala-se tanto, né? Quem é o senhor do licenciamento? Quem é que deve licenciar? Uma aluna levantou a mão e, de cara, falou assim: professor,
o licenciador é o Ministério Público. Eu fiquei meio assim, na hora, meio assustado, assim, não sabia se ela estava brincando, estava falando sério, mas ela estava falando sério. Por quê? Infelizmente, isso ocorre por razões também justificáveis, mas ocorre porque, muitas vezes, o licenciamento não é bem feito, não é devidamente acompanhado pela publicidade, não é acompanhado pela sociedade, não há devida divulgação, a devida participação, e muitas vezes o Ministério Público tem mesmo que interferir. E quando eu falo Ministério Público, é lógico que não estou excluindo os outros agentes colegitimados, como a Defensoria Pública, as próprias associações, né? E as entidades estatais, paraestatais, que também têm legitimidade a propor uma ação civil pública para que as coisas em matéria ambiental andem dentro dos trilhos. O que eu quero deixar claro para os nossos estudantes é exatamente isso. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente diz claramente, lá no artigo 17, letra L, que o licenciamento ambiental é da competência de órgãos técnicos pertencentes ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, ao SISNAMA. Quem licencia é única e exclusivamente um órgão do Poder Executivo que tenha a incumbência de fazer a gestão ambiental nos 3 níveis de poder, né? No nível federal, todos nós sabemos que é o IBAMA, né, quem licencia, e nos outros níveis, cada estado tem, ou é uma fundação, ou é um departamento, enfim, uma autarquia, mas, enfim, sempre pode o licenciamento ser feito por um deles, mas nunca se ele estiver fora do sistema, tal qual desenhado na lei. Então, dito isto, feitas essas rápidas considerações, e eu já estou até me adiantando um pouco no meu tempo, porque, muito generosamente, o professor Herval disse que o tempo dele ele iria conceder para mim. Então, estou muito feliz com isso. Professor, ratifico. Muito obrigado, viu, professor? Fico realmente muito sensibilizado com a sua gentileza, viu? Pois bem, ditas estas palavras primeiras, iniciais, né? Eu gostaria de colocar uma situação que, para mim, é muito importante. A par de normas infralegais, secundárias, como resoluções do CONAMA, por exemplo, a resolução 237 de 1997 do CONAMA, que teve uma parte dela modificada por uma lei complementar posterior, mas tem uma parte que ainda está em vigor, assim como nós temos a resolução CONAMA 01 de 1986, que pela primeira vez tratou da disciplina da exigência de EIA-RIMA, a resolução CONAMA 009 de 86, não é? Que só entrou em vigor em 87, tratando de audiências públicas, enfim, nós temos a questão ambiental regulada muito por atos infralegais, atos secundários, né? E que, na verdade, durante muito tempo não buscava regulamentar uma primária. Por quê? Porque não temos ainda hoje, para valer, uma lei exclusivamente dedicada à questão do licenciamento ambiental. Temos, é verdade, a Lei Complementar 140, que é de 2011, né? 2011, e que estabeleceu, a par de regras de gestão ambiental, estabeleceu também regras atinentes ao licenciamento ambiental, mas não é uma lei complementar dedicada exclusivamente ao licenciamento ambiental. E aqui vem uma primeira preocupação, doutor Carlos e doutor Herval. Este projeto de lei complementar, que já tramita há mais de 15 anos, ele é de 2004, o projeto de lei 3.724, ele é de 2004. Pois bem,
Este projeto de lei, ele já foi, a ele se adicionou quase 2 dezenas de outros projetos, e hoje, por uma emenda substitutiva de plenário, essa situação já está na sua 4ª versão. 4ª versão de emenda substitutiva de plenário, aquela quase 2 dezenas de projetos que foram todos anexados. E hoje a 4ª versão para este projeto de lei é, vamos dizer assim, coordenada pelo deputado Kim Kataguiri, né? E que, vamos dizer assim, é aquela que está se pretendendo levar para a votação de plenário. A primeira ponderação minha, e eu estou aqui apenas falando de algumas situações que me parecem importantes discutir para a futura lei. Estão fazendo um projeto de lei que, por tudo que eu vi, seria um projeto de lei ordinária. E eu fico aqui a me perguntar, assim que esse projeto de lei for aprovado, e eu gostaria muito de vê-lo aprovado, ele já iria sofrer uma série de contestações. Por quê? Porque todas as normas da Lei Complementar 140, que é de 2011, por conta de hierarquia, este projeto de lei ou esta lei não poderia bater de frente com ele. E essa lei complementar já tem pontos que necessitam de remendos, que necessitam de atualizações. Então, a primeira coisa a se pensar é a qualidade do diploma legal que nós queremos. Daí eu dizer, temos que pensar seriamente num projeto de lei, mas que seja via lei complementar, né? Que é uma lei que dá maior garantia, tem um quórum mais rigoroso para sua aprovação, portanto, um respaldo maior do Poder Legislativo e, por via de consequência, da sociedade, e que pode consertar não só o status quo vigorante, mas também consertar os eventuais equívocos da Lei Complementar 140 de 2011. Então, esta é uma primeira ponderação que eu faço a respeito de alguns pontos controvertidos ou que as autoridades teriam, vamos dizer assim, pelo menos até agora, se omitido a respeito deles. Um segundo ponto é do licenciamento único, né? Ou seja, do licenciamento num único nível de poder, né? A resolução CONAMA 237 de 97, vamos dizer assim, contrariando a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, veja, briga entre lei e resolução. A resolução CONAMA 237, tentando como que uniformizar um pouco aquela verdadeira, barafunda, então existente, em que existiam múltiplos licenciamentos ambientais, a deixar inseguro o empreendedor, o órgão público, em que não se sabia, você tem que pedir a sua licença lá no IBAMA, você tem que pedir no órgão do Estado, você tem que pedir no município, enfim, e acabavam, então, fazendo para a via de segurança um tríplice licenciamento ambiental, né? A gerar burocracia, perda de tempo, custo, enfim, uma situação que não queremos mais. E essa situação foi corrigida pela resolução CONAMA 237, que disse lá no seu artigo 7º que o licenciamento seria feito num único nível de competência. E esta regra foi, vamos dizer assim, abraçada pela Lei Complementar 140, que também disse no seu artigo 13 que o licenciamento ambiental seria efetivado num único nível de competência. A significar, não estamos imaginando num processo licenciatório perante o IBAMA, alijando os demais entes federativos, ou seja, os estados, o próprio Distrito Federal ou os municípios. Não. Aquele que não estiver participando da condução do processo poderá, não estiver participando, não estiver conduzindo, poderá participar como coadjuvante, ou seja, como terceiro interessado, interveniente, ou como autoridade interessada no processo.
E aí vem o parágrafo 1º da lei complementar e diz que a manifestação dos órgãos intervenientes, não aquele que comanda diretamente o processo licenciatório. Então, no caso do IBAMA, se o órgão ambiental de Natal entender por participar nele, o órgão ambiental, evidentemente, terá que estabelecer as suas regras, tal, mas não pode exigir que o IBAMA atenda às suas sugestões, atenda às suas condicionantes. Ele pode dizer, eu gostaria que fosse estabelecidas tais e quais condicionantes, mas este pleito do órgão interveniente não dita as regras para o órgão licenciador. O órgão licenciador, é claro que motivadamente, para que não haja arbitrariedade, pode dizer, aceito todas as exigências do órgão estadual ou do órgão municipal, né? Ou não aceito algumas, ou não aceito nenhuma. Só que ele terá que motivar, exatamente para que não haja, vamos dizer assim, um abuso, desvio de finalidade. Então, essa regra está na resolução, e agora eu vejo, se vocês tiverem a disposição de compulsar o projeto de lei, dessa nova lei complementar, ou melhor, dessa nova lei geral do licenciamento ambiental, vocês vão encontrar lá no artigo 40, no inciso 4º e parágrafo 1º, uma tentativa de se voltar ao múltiplo licenciamento ambiental, aquele que existia antes da lei complementar. Eu estou me referindo aqui a disposição do projeto em dizer quando o licenciamento ambiental que está sendo conduzido pelo IBAMA, no órgão federal, que eu exemplifiquei, se a atividade tiver uma interferência em unidades de conservação, né, de proteção integral, ou na sua zona de amortecimento, o ICMBio, que no caso é um órgão, uma autarquia também federal, só que não com a missão princípio de licenciar, vai poder estabelecer regras que seriam, na verdade, entendidas como um verdadeiro licenciamento paralelo. Então, o próprio projeto de lei diz, é vinculante salvo nessa hipótese, ou seja, ele está abrindo mão da regra da lei complementar. A lei complementar diz que não é vinculante. O projeto de lei diz, não é vinculante, salvo o que significa dizer, é a lei ordinária que vai bater de frente com uma lei complementar. Daí a razão de eu ter dito que o importante seria que esse projeto não fosse de uma lei ordinária, que ele fosse de uma lei complementar para poder, na verdade, fazer as modificações que forem necessárias. Uma outra particularidade, uma omissão, é lógico que, quando elaborado, nem se tinha notícia dessa trágica pandemia que estamos todos, infelizmente, vivenciando, mas nós temos que, quando se fala em audiência pública, nós temos que contemplar, não só no período da pandemia, por que não se contemplar, é uma omissão do projeto, por que não se contemplar as audiências públicas virtuais? Nós tivemos a honra, eu digo honra porque nós instamos o IBAMA, por conta de interesses de um cliente nosso que precisava licenciar linhas de transmissão em vários estados do país, nós instamos o IBAMA, por conta da paralisação do licenciamento ambiental em razão da pandemia, a fazer essas audiências no formato virtual. E foi, vamos dizer assim, um período de quase 6 meses de discussão. O empreendedor já querendo ir embora do país, dizendo, bom, se eu não posso dar seguimento, porque a pandemia nós temos que respeitar a saúde dos técnicos, essa coisa toda, mas vamos fazer essa audiência pública virtualmente falando. Bom, afinal, depois de muita discussão, o IBAMA acabou baixando uma resolução
e implantou a possibilidade de você realizar as audiências públicas virtuais, e as audiências desse nosso cliente, que foram realizadas já em 3 pontos do país, foram um verdadeiro sucesso. Porque hoje sabemos todos, né? O saneamento ainda não chegou para todos, mas o celular, a forma de você participar virtualmente de uma audiência, chegou para praticamente todos. E nesse caso específico, inclusive naquelas regiões onde o rádio é o instrumento de veiculação das notícias, que essa audiência também cuidasse de ser implementada, vamos dizer assim, com a ajuda também desse meio de difusão. Verdadeiro sucesso, com uma participação incrível, que certamente, numa audiência presencial, nós não conseguiríamos alcançar. Então, me parece que esse é um outro ponto que nós temos que trabalhar. E também vejo, assim, com certa preocupação, dispensas de licenciamento. Eu não entendo como é que pode uma lei ordinária, vejam, é um projeto, mas ele prevê dispensas de licenciamento, por exemplo, para atividades militares. Eles dispensam o licenciamento. Com todo respeito, eu pergunto, por que dispensar? Mas não só para atividades militares, eu estou dando este exemplo. Por que dispensar de licenciamento se a Constituição diz com toda clareza que toda atividade que produzir um significativo impacto ambiental tem que fazer estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental com plena publicidade? Então, é uma lei que já nasce com uma mancha de inconstitucionalidade se for aprovada com essa propositura de dispensas de licenças. Então, isto realmente me preocupa bastante, e eu faço essas pequenas considerações, cito apenas essas questões. Eu podia ficar aqui falando de uma série de senões e de uma série, talvez, muito maior de coisas boas, né? Mas eu faço essas pequenas considerações para justificar a minha posição hoje diante dessa proposta legislativa. Acho que nós estamos precisando dessa lei. Nós precisamos acabar com essa história que licenciamento é estorvo. Licenciamento é cuidado. É cuidado com uma coisa que é de todos nós, que é o meio ambiente. Ela não pode ser flexibilizada só para atender interesses, mas ela tem que ser agilizada quanto possível mediante ferramentas modernas, com a tecnologia de que dispomos hoje, né, para se fazer licenciamento de acordo com a significância do impacto. Eu labutei muitos anos aqui em São Paulo, nas promotorias de meio ambiente, e depois tive a honra de ser secretário de Estado, conheci muito bem a CETESB por dentro, e hoje nós temos aqui em São Paulo, se você pegar todos os licenciamentos que estão lá na pilha de pedidos da CETESB, 84% dos pedidos de licenciamento são para questões de pequeno impacto ambiental, mas que exigem, vamos dizer assim, com base nas regras de hoje, que os técnicos façam uma análise desses pequenos empreendimentos, uma padaria, por exemplo, que use insumo, padaria que use carvão, lenha, não é? Um posto de gasolina, ou seja, pequenos empreendimentos tenham um ritual procedimental idêntico ao de um grande empreendimento, como uma siderúrgica, uma petroquímica, né, uma usina hidrelétrica, enfim. Nós precisamos, então, usar de ferramentas tecnológicas que nos deem a oportunidade de fazer licenciamentos para pequenos empreendimentos da adesão, que chama o projeto de licença de adesão e compromisso. Ou seja, quando não há significativo impacto ambiental, segundo o juízo do órgão licenciador, o interessado, o empreendedor, cumpre uma listagem, um checklist de exigências para o seu empreendimento, e o empreendimento é quase que automático. Mas ele não é liberado. Ele
pode, a qualquer momento, ser monitorado, pode não, ele até deve, mas digo, ser monitorado e pode, inclusive, sob responsabilidade daquele que não se houve com a lealdade ao declarar que o seu empreendimento estava de acordo, pode haver responsabilização civil, criminal, administrativa, responsabilização, enfim, não só de empresas, mas como de agentes que participam desse processo licenciatório. Então, o projeto tem uma série de coisas muito boas e há como que um clamor por se aprová-lo. Concordo e acho que o Congresso deve estar atentos às exigências ou a essa vontade da sociedade. Mas é preciso também tomar o cuidado para se fazer uma lei, quanto possível, isenta de vícios. Não há por que se isentar nada de licenciamento. Ou então se mude a Constituição, primeiramente, não é? Por que não se fazer uma lei complementar ao invés de se fazer uma lei ordinária para que se evite, então, essa guerra, vamos dizer assim, de competência? Então, por tudo isso, é que eu retorno aqui a uma questão e eu encerro a minha fala. Eu só exagerei mais por conta da bondade do Dr. Erval. Eu só quero bater numa tecla a respeito da qual eu venho falando há muito tempo. Eu acho que passou da hora da gente ter um Código Nacional de Meio Ambiente. Quando eu falo ter um Código Nacional de Meio Ambiente, eu sempre costumo lembrar, a Constituição dedicou todo um capítulo ao meio ambiental e um parágrafo à defesa do consumidor. Diz que no prazo de tanto a sociedade devia ser, vamos dizer assim, aquinhoada com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma obra monumental que nós estamos usando aqui há muitos anos, desde 1990. E o meio ambiente, que tem todo um capítulo, até hoje não tem um código florestal, como se tem, por exemplo, na Itália, né? Em outros países, quando eu falo de Itália, é o que eu me lembro assim, de bate-pronto, porque tenho, inclusive, o último Código Ambiental italiano. Por que não? Só que, quando eu falo em Código Ambiental, não estou me referindo a uma consolidação, que seria algo de monstruoso. Estou me referindo a uma cartilha de cidadania ambiental, uma cartilha de desenvolvimento sustentável, um código que trate apenas dos princípios gerais, um código que diga qual é o papel do poder público na tutela do ambiente, qual é o papel da sociedade civil, qual é o papel do cidadão isoladamente considerado, enfim, estabeleça princípios, problema de competência, porque hoje, por exemplo, eu vejo no Rio Grande do Sul, a Ford do Brasil tinha conseguido uma autorização para implantar um empreendimento seu lá no estado. Autorização. A Ford, mesmo autorizada, acabou indo para Camaçari, lá na Bahia. Por quê? Porque lá eles conseguiram uma licença ambiental. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser uma coisa absurda para quem está me ouvindo e que ainda não teve oportunidade de estudar direito administrativo quando trata da diferença entre licença e autorização. A licença é um ato, vamos dizer assim, definitivo, que gera um direito ao empreendedor, o direito de empreender. A autorização é como uma autorização para portar arma. Você tem uma autorização para portar arma ou uma autorização para empreender, só que a autorização ela vigora enquanto o humor do poderoso de momento entender que está tudo bem. E se tratando de autorização por ser ato precário e não ato definitivo, como licença, quando rompida ou retirada uma autorização, não há, pelo menos em princípio, direito de indenizar. A licença não. A licença é ato definitivo e, uma vez retirada, dá direito à indenização. Como na Bahia, o ato que autoriza a implantação de empreendimento, a licença, o empreendedor fala, eu vou para a Bahia, porque lá o licenciamento
para mim, me dá mais segurança jurídica. Eu não vou ficar no Rio Grande do Sul. Nós precisamos de um código que pare com essa guerra fiscal. Nós precisamos de um código que estabeleça claramente essas competências, vamos dizer assim, essas atribuições. Que cada Estado não fique fazendo as coisas ao seu modo, que o Código estabeleça um piso de exigência. E aqueles Estados que, por suas especificidades, quiserem ter uma exigência maior, que façam, mas sempre baseado num parâmetro único para o país, para se evitar exatamente a guerra fiscal por conta de licenciamento ambiental ou autorizações ambientais. E um Código Ambiental que teria, portanto, essa finalidade, orientar a legislação dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, facilitar a coordenação de ações, ou seja, para cada caso eu sei em que porta eu vou bater, não ficar feito uma barata tonta, bom, eu falo com o Estado, falo com o município, falo com a União, com quem eu devo falar? E, finalmente, atuar. Esse código teria a finalidade de atuar pedagogicamente sobre toda a sociedade, para que cada um se engajasse nessa verdadeira cruzada de defesa do meio ambiente, né, como um partícipe efetivo dessa empreitada que nós todos queremos ver analisado condignamente. Enfim, eu queria encerrar dizendo que a nova lei é importante, mas que ela ainda precisa ser um pouco mais trabalhada para que tenhamos realmente um diploma à altura das nossas necessidades. Desculpe o tempo que tomei, muito obrigado. Viu? Nada, professor, um verdadeiro espetáculo. Pense na alegria que eu tenho de ter lhe cedido todo o meu tempo, e o professor Carlos Sérgio, evidentemente, como expert, vai fazer algumas considerações, e eu rapidamente só digo e lhe parabenizo pela parte que Vossa Excelência toca muito bem na necessidade da participação do cidadão em todo esse processo. Realmente, o cidadão, como titular, eu diria até de modo universal desse direito, não pode ficar totalmente fora desse devido processo legislativo. Vossa Excelência chama muito bem a atenção a demora exagerada, evidentemente a gente sabe como é que funciona os interesses, né, no parlamento brasileiro, é um tema muito delicado, mas estranha 14 anos, né, e todo com esse vai e vem, e como Vossa Excelência destacou, só essa última parte para encerrar meus pequenos comentários. A gente está demorando tudo isso e ainda talvez vir com uma lei que possa ter essa mácula aí formal que o senhor chamou a atenção, porque a própria lei complementar já, evidentemente, precisa ser alterada. No mínimo, a gente teria que fazer um processo mais amplo, com mais cautela, com mais ponderação, com mais equilíbrio, mesmo que o tempo já não seja desfavorável, porque precisamos dessa nova lei. Mas não adianta fazer de forma assodada, rápida, para que a gente não consiga atender a ambos os valores. Evidentemente, proteger todo esse nosso patrimônio, que é difuso, que é nosso, que é irrenunciável, mas, ao mesmo tempo, também alinhar, como eu sempre digo, com o necessário desenvolvimento econômico, porque dá para a gente fazer as duas coisas, e o senhor, evidentemente, coloca sempre muito bem em seus estudos. E, rapidamente, professor, eu registro aqui, para passar para o professor Carlos Sérgio, a presença de vários amigos, e tem uma indagação, tem várias indagações aqui no YouTube, mas, pelo tempo, nós vamos fazer só a da nossa aluna extensionista, mas primeiro eu vou passar a palavra para o professor Carlos Sérgio. Eu só registro, Carlos Sérgio, a presença do nosso amigo Norberto, Zeneide, a própria Maria Rita, Joelma, o nosso amigo Norberto está lá em São Vicente, no litoral paulista. Registro também o nosso amigo Breno Reis, do Marabá, Pará, inclusive eu já fui lá e ele está chamando para a gente mais uma vez. Do nosso amigo Jorge Martiniano, né? Do canal Verdade Oculta, da Fernanda Miranda, enfim, da professora Aurélia, que vamos fazer uma super live no próximo dia 27 de outubro, enfim, muitas pessoas aqui, não tem como eu citar todos. Então, quando o professor Carlos Sérgio me passar,
eu acho que a gente poderia escolher, Carlos Sérgio, a pergunta da nossa extensionista Maria Rita. Concorda, Carlos Sérgio? Concordo, e já desde já queria agradecer a grande exposição, a grande aula que sempre a fala do professor Edson Milaré. Foi bastante esclarecedor, tanto que a gente não se preocupou com a questão de tempo. Na verdade, o nosso convidado tinha total liberdade para falar sobre um tema que não é fácil, né? Chegar a falar pontualmente sobre algumas falhas do projeto de lei, da lei do licenciamento ambiental, você tem que falar um pouco sobre toda a origem do licenciamento ambiental, como é que ele se comporta, né? Então, assim, eu só queria fazer um comentário muito breve aqui, apenas para destacar que, no nosso entender, o licenciamento ambiental ele precisa de uma disciplina legal, né, que permita uma maior segurança. Eu concordo com a fala do Dr. Edson Milaré, né? Tanto para o Estado licenciador, para quanto os empreendedores. Então, trata-se de um dos mais importantes, o licenciamento é um dos mais importantes instrumentos da política nacional do meio ambiente, como ele bem colocou, previsto lá na Lei 6.938, de 81. Uma vez que ele serve à concretização de diversos outros princípios do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do desenvolvimento sustentável e outros. Agora, tem uma questão que eu sempre falo para os meus alunos: não se pode pensar que é possível impedir todos os impactos em uma determinada obra ou atividade. O que se pretende, na verdade, é combater os danos irreversíveis, ou, em geral, como se fala no próprio texto constitucional, combater os danos significativos, mas vai ser impossível combater, conseguir evitar ou impedir todos os danos. Me parece que algumas pessoas acabam se apropriando desse discurso, utilizando-o de forma até mesmo política para tentar impedir o desenvolvimento de alguma obra ou impedir o desenvolvimento de alguma atividade. O que isso é problemático, até porque a lógica do desenvolvimento sustentável, ela prevê utilização do espaço, é uma utilização de forma sustentável, é uma utilização de forma controlada, né? Então, não se pode partir para radicalismos, essa área não pode ser ocupada, a não ser que, obviamente, exista um fundamento que ampare aquela proteção, a proteção daquela área em específico, né? Na verdade, se precisa tutelar corretamente o meio ambiente, porque uma vez que você não faz isso, os problemas voltam para as pessoas, né? Não se pode, então, pensar que é possível impedir todos esses danos. Uma regulamentação infralegal, como o professor Milaré colocou aqui, perceba que essa questão ambiental ela é tratada, né? As muitas regulamentações, elas têm um status infralegal, né? São resoluções do CONAMA, e por que não essas matérias serem tratadas através de diploma legislativo? A justificativa é porque esses órgãos, eles são especializados e detêm, assim, uma certa expertise no assunto e que eles teriam mais legitimidade para tratar. Mas a partir do momento em que os debates, as discussões, elas evoluem, né? A partir do momento que os conceitos são esclarecidos e todo mundo conhece um pouco melhor o tratamento das questões ambientais, por que não se migrar para uma regulação mais segura? Como o professor colocou aqui, existem falhas no projeto de lei do licenciamento ambiental que pode gerar problemas na efetivação dessa lei no futuro, né? Choques com a lei complementar 140. Agora, eu queria deixar bem claro que eu sou absolutamente contrário a qualquer ideia de extinguir o licenciamento ambiental em face de quaisquer obras, quaisquer tipos de empreendimentos ou serviços. Eu acredito que o licenciamento ambiental ele pode sim tornar-se mais célere, sem que isso represente uma ameaça de dano ao meio ambiente. Convém, no entanto, que os órgãos responsáveis pelo licenciamento disponham de estrutura e de profissionais, de modo que não prejudique a qualidade da análise dos impactos ambientais, que, como o professor Milaré colocou aqui, é também um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, está lá previsto no artigo 9º. Não se deve permitir que alguns processos de licenciamento ambiental perdurem por anos, quando o prazo razoável para análise de possíveis impactos ambientais seria de meses, né? Claro que vai ter algum tipo de situação
em que realmente a análise dos impactos ambientais vai precisar de um tempo maior. E a gente não está dizendo que nesses casos se deve simplificar, não, mas há inúmeros casos, como foi colocado aqui, uma padaria, um posto de combustível, que já tem uma regulação bem específica que amarra todo o processo. Então, por que em situações mais simples, um processo de licenciamento ambiental passa anos para ser resolvido? Então, precisamos quebrar o tabu, né, de que um processo de licenciamento ambiental célere, ele seria um processo de licenciamento ambiental falho. O licenciamento ambiental ele pode continuar sendo um efetivo mecanismo de controle ambiental, mesmo com a simplificação de sua tramitação ou com a celeridade da análise ambiental, né? Então, com essas breves considerações aqui sobre essa temática, eu acredito que parece até que foi combinado, mas não foi, mas a minha fala, ela se soma completamente à fala do professor Edson Milaré, e para não me tornar redundante aqui na exposição, eu gostaria agora de devolver a palavra ao professor Erval aí, que eu acho que vai trazer algum questionamento aí dos nossos discentes. Eu sei que o professor Edson Milaré tem outro compromisso. Tem que outro compromisso, a gente, Carlos Sérgio, teria não só esse programado aqui, professor, com várias perguntas, várias mesmo, mas a gente resolveu escolher só uma para que Vossa Excelência responda, não é? Porque o seu compromisso agora às 18 horas, não é? E a gente realmente não quer passar nesse seu compromisso. Uma pergunta muito interessante da nossa extensionista, Maria Rita, e ele pergunta, acho que você vai gostar muito, professor Edson. A nova lei de licenciamento ambiental, na realidade, o projeto que está sendo minado, né, que nós estamos tentando, de alguma forma, a sua aprovação, desburocratiza as licenças para as empresas? E de que forma? Eu acho que essa pergunta é vital, porque se não for para a gente ter um projeto moderno, um projeto realmente que venha a compreender tudo isso, que o senhor colocou muito bem, o professor Carlos Sérgio, como eu disse, é um expert também aqui da nossa querida Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é melhor a gente passar mais um tempinho lá no Congresso Nacional para que a gente saia com mais perfeição. Daí a pertinência da pergunta da nossa extensionista, e o senhor fica com a palavra, professor. Parece que eu agradeço muito, professor Erval, a pergunta. Lamento só não poder responder a todas por conta desse compromisso agora lá no IAB, que, aliás, acho que está sendo veiculado pelo YouTube também, a respeito lá da resolução 303 do CONAMA, que foi revogada agora, né, na segunda-feira passada. Por isso, me excuso desde logo por essa correria, mas esse evento veio se encavalar de forma inesperada ao nosso. Mas eu me comprometo a, numa próxima, termos um espaço maior aí para discutir com todos. Mas, a respeito da pergunta, eu agradeço realmente a possibilidade de reiterar aquilo que eu já havia dito. Há, sim, uma preocupação na agilização dessas licenças, e eu até lembrei do caso das licenças por consentimento, né, das licenças por adesão, em que você não precisa, estando de posse já de elementos de outros casos similares, ou por se tratar de pequenos empreendimentos que não projetam um efeito negativo tão forte no meio ambiente, de se fazer de uma forma, vamos dizer assim, inteiramente virtual, né, em que praticamente a licença sai no mesmo momento em que requerida, mediante informações que o empreendedor dá ao órgão licenciador, com o compromisso de que, se tiver faltando com a verdade, responder nas 3 esferas de responsabilização, inclusive na esfera criminal. Então, esta é uma das um dos grandes avanços do projeto, quando busca exatamente, pelo uso de ferramentas da tecnologia moderna, simplificar, vamos dizer assim, o licenciamento ambiental. O que não se deve é simplesmente liberar. Mas imagine, por exemplo, nós estamos aqui hoje falando em licenciamento ambiental, precisamos resgatar, vamos dizer assim, esse passivo incrível que nós temos. Por que não se estabelecer um licenciamento ambiental mais simplificado,
né, para essas obras que dizem respeito à sanidade ambiental, ao licenciamento ambiental. Para isso, me parece que andou bem o projeto em simplificar e flexibilizar com menores fases e andamento, enfim, não aquele licenciamento burocratizado sempre naquelas 3 fases, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, que é um sistema que praticamente só existe no Brasil, né? Então, acho que, nesse ponto, o projeto andou para o bem. É isso. Doutor, inclusive aqui eu li uma notícia que diz assim, ó, a Secretaria Municipal de Licenciamento de São Paulo colocou em operação a primeira plataforma de tramitação e análise de processos do licenciamento 100% digital, o portal de licenciamento, onde serão autuados, analisados e tramitados eletronicamente todos os projetos de competência da CEL, né? Dando fim aos processos físicos para serviços ligados ao licenciamento edilício na cidade. E mais, com despacho final em até 130 dias. Está aí. É por aí. Eu acredito que concordo com o que foi colocado aqui pelo doutor Edson. Acredito que é importante, sim, a simplificação. Não há por que sustentar que um processo de licenciamento ele passe um tempo além do que seria necessário. Então, isso causa um impacto econômico muito forte. Algumas empresas têm desistido de empreender exatamente por causa dessa burocracia injustificada. Muitas vezes não há justificativa nenhuma, né? Os impactos eles não são significativos, os impactos são conhecidos e podem ser tratados. Então, por que se admite, em situações como essa, que um processo extrapole tanto esse tempo, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, primeiramente, parabenizar o doutor Edson pela exposição, muito didática, inclusive a professora Aurélia até perguntou aqui no chat se esse conteúdo poderia ser disponibilizado para os alunos, porque foi uma aula sobre o direito ambiental de uma forma bem atual, né? Tratando dessa temática. Então, eu fico muito feliz aqui com a presença, agradeço ao doutor Edson Milaré, que é um dos também luta pela aprovação desse projeto do Código Ambiental, que eu não sei se seria um código só de princípios ou um código também de processo administrativo ambiental, mas eu acho que em outro momento, se o doutor tiver também disponibilidade, a gente pode falar somente sobre esse Código Ambiental no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, doutor Sérgio. Obrigado mais uma vez, Erval. Vamos lá, vamos embora, né, professor Edson? Foi um prazer grande. Abraço. Estou lhe mandando o nosso livro, parabéns por toda essa exposição fantástica, muito didática, e a gente volta com certeza em outro momento. Sou Carlos Sérgio, só alegria, um abraço, até a próxima live, valeu. Grande abraço, obrigado. Forte abraço, obrigado também. Tudo de bom. Tchau, tchau.